Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse momento. Medita Fé, meditação cristã, reflexão bíblica. Nosso objetivo é falar sobre as coisas que acontecem na nossa vida e a conexão que isso acaba gerando também, impactando na nossa vida social, na nossa vida espiritual. E hoje eu quero convidar vocês a entrar nesse momento comigo, porque eu trouxe uma pessoa, um convidado, uma convidada muito especial para mim. Nós nos conhecemos há bastante tempo já, ela cuidou das nossas crianças, principalmente a Giliane, que é a mais nova, fez parte ali do momento da infância. Ela é uma pessoa que é dentro de casa para nós, podemos considerar assim. A Luana Martins, ela é psicanalista e também acupunturista. Seja bem-vinda a esse momento. Muito obrigada pelo convite. E muito mais, vim aqui falar de um tema tão importante e agregar aí, compartilhar com as pessoas sobre o que a gente vai falar. Que bacana, Luana. É muito bom ter você nesse canal, nesse momento, e poder entrevistar você. A gente já conversamos bastante, né? Sim. Você acompanha também a minha vida, a minha história. Você sabe, para estarmos aqui hoje sentado falando dessas coisas, alguns procedimentos eu passei, e você foi uma pessoa muito importante na minha vida nesse processo de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento psíquico, né? Que é onde a gente vai falar um pouquinho hoje. Então eu quero convidar vocês a falar sobre mente, corpo, espírito, alguns podem dizer alma. Então vamos falar sobre isso. Quando a gente fala sobre mente, corpo, espírito ou alma, né, como alguns dizem, a gente está falando de um ser humano Sim. integral. Sim. E quando a gente fala desse ser humano integral, o que você nos diz a respeito disso, dentro da sua área da psicanálise? Que está tudo interligado, Uhum. né? Está interligado toda a questão social, cultural, Sim. a crença, religião, a cultura, Sim. que é a formação do nosso ser. Sim. Que vamos ter comportamentos, opiniões sobre o que a gente traz, a bagagem de tudo isso. Sim. E como isso pode interferir na nossa saúde, tanto corpo como mente. E é inevitável isso, né? Inevitável. Aquilo que nós temos como crenças, tudo isso que está em nós, impregnado, desde a infância, né? Sim. Que é a base, onde começou tudo ali, a formação, né? Isso impacta na nossa vida adulta e isso reflete no nosso mundo exterior e volta para nós no nosso mundo interior. Não exatamente nessa ordem, mas essa conexão toda, ela está envolvida, né? Sim, a partir do momento que o conteúdo que temos dentro de nós, que trazemos, né, de acordo com toda a nossa história de vida, faz com que pensamos em determinada situação, né? Pensamos, tem pensamentos, ou lembranças, memórias. Isso faz a gente sentir, isso é biológico, é natural. Vem as emoções, os sentimentos, e a gente se comporta a partir do que a gente sente. Sim. Então, se a gente está, né, observando, tenha consciência que esse comportamento está nos afetando, nos machucando ao redor, né? Sim. Quem está ao Acaba nosso afetando, redor, né? afeta. Então, a gente tem que, tomar consciência, o porquê desse pensamento, de onde veio, qual é a origem. Sim. Para a gente prosseguir um pouco mais nesse assunto, eu quero perguntar para você assim, por que você escolheu essa área na sua vida? A área, nós, seres humanos, fomos ensinados a aprender muitas coisas. Profissão, andar de bicicleta, das coisas mais pequenas até, né, maiores. Mas não fomos ensinados a nos estudar. Verdade. A estudar a mente. Então, é tão complexo e tão maravilhoso quando você começa a entender o que se passa dentro de você e ter a oportunidade de mudar, buscar ajuda. Hoje em dia tem tantas ferramentas, né, que pode te orientar para acontecer esse processo de mudança, que isso é algo que... Você defende a mudança, né, a transformação. E ela é necessária na vida do ser humano e ela é cíclica, né? Ela vai
Você passa por um processo de melhoria contínua, vamos dizer assim, né? Sim, na verdade a mudança é inevitável. É inevitável. Vamos pensar nas pequenas coisas do dia a dia. Você vai planejar planeja o seu dia. Sim. Reunião, a hora do almoço. E pode acontecer algo que você tem que mudar. Sim. Deixar de fazer, ou transferir para outro dia. Então é a mudança. Sim. Então se a gente não aprender com essas pequenas mudanças do dia a dia, né, as coisas maiores tendem a ser mais desafiadoras. Sim. Então esse processo de mudança é inevitável. É inevitável, né? Então se você não muda, né, a situação vai fazer com que você... Se você não tem a consciência da sua mudança, o externo vai fazer com que você entre em contato ou acaba mudando, buscando essa mudança. E assim, a importância que você está falando da mudança, e a grande diferença é a consciência, né? A consciência, o motivo. A mudança, ela é inevitável. Inevitável. Você estando consciente ou não, a mudança vai acontecer, vai transformar, vai mexer, só que o que nós podemos fazer através da orientação, por exemplo, orientação profissional, que é a sua área, é trazer para a consciência, né? Esse é o ponto, acho que é aí que é o ponto-chave, né? Isso. Então, a importância da consciência na vida do ser humano, esse ser integral. Então, para você, qual que é a importância da consciência? É você observar, né, o contexto que está e você inserido. Né? Então eu preciso observar o contexto e como eu estou inserido nele. Dentro do contexto. E aí o que mais? E o que faz sentido para mim. Entendi. Isso está fazendo sentido para mim? Entendi. Ou está na base da nossa construção que foi imposto? Perfeito. Porque senão vira uma repetição. Vira uma repetição. Como se fosse uma condenação de geração em geração, né? Eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo, né? Para quem? Se não faz sentido para mim, mas eu me culpo porque eu tenho que continuar, porque eu fui ensinado a ser assim. Claro. Aí existe como se fosse um vício comportamental. Você repete isso, né? Então, tudo que não vem à consciência, você repete. Nós, seres humanos, somos programados a criar hábitos e, através dos hábitos, a gente não precisar usar o tempo todo o estado de aqui e agora, senão a gente não suportaria, Sim. né? Eu tenho que pensar que o coração está batendo, o sanguíneo. Então, não é dessa consciência que nós estamos falando, porque existe uma programação, existe algo inconsciente nosso, que é a maior parte, né? Mais de 90% é o nosso inconsciente, comandando as coisas. Mas ele também não pode comandar a nossa vida dentro das circunstâncias, né? Isso que a gente está falando. Sim, a verdade é assim, 95% inconsciente, 5% é consciente. Porém, será que usamos esse 5%? Eu acho difícil, Luana. Eu acho que a gente não usa... São lapsos de consciência, são lapsos, flashes. Quando a gente fala sobre isso, me vem à mente aqui, a gente lê aquela parte da transformação da água em vinho, quando o Senhor Jesus fez, é o primeiro milagre. Eu vou tomar liberdade, a gente vai ler, e aí, em cima disso a gente vai conversando um pouquinho mais. É em João no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. Por que nós estamos falando em transformação? A pessoa ter consciência da circunstância, daquele contexto, daquele ambiente, quem está inserido, inclusive eu estou inserido, e se eu vou repetir aquele padrão por causa dos outros, ou se eu vou fazer um processo de melhoria, mudança ali conscientemente. Então, baseado nisso, nós vamos ler então esse texto. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. E cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água. E os encheram até a borda.
Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este era, embora o soubessem os serviçais que haviam sido tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando a gente lê essa transformação da água em vinho, às vezes a gente lê, passa o texto e fala: tudo bem, né? Mas você participar daquele contexto, imagina nós lá na festa, e aí a gente percebe que tem um movimento na festa diferente, que as pessoas pararam de beber o vinho, acabou o vinho, e aí os convidados começam a olhar um para o outro: cadê o vinho? O vinho era essencial naquele momento. E a mãe de Jesus, conhecendo ele já, né? Foi a mãe, conheceu ele naquela criação, olha para ele e sabe que ele pode fazer alguma coisa, e ela chama ele, né? Faz alguma coisa. O vinho acabou. E ele disse de uma forma direta e firme, dizendo que o momento dele, a hora não chegou. Porque a hora dele chegou quando ele falou quando ele estava sofrendo, chorando não, o suor dele transformou em sangue, e ele pediu para que o Senhor livrasse ele, tirasse aquele cálice dele, se possível, né, ele não bebesse aquele cálice. Naquele momento ele fala para os apóstolos ali dentro daquele contexto, ele diz: a minha hora é chegada. Então tem um momento certo da hora chegada. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente está falando da consciência. Então qual que é a minha hora certa de tomar uma decisão? Né? Qual é a minha hora? Chegou a minha hora de mudar, de transformar? Se eu continuar repetindo tudo que eu venho fazendo na minha vida, quais os resultados que eu vou ter? Então é isso, Luana, trazendo para esse momento nosso. Imagina que nós estamos naquele contexto do casamento, e você com o seu olhar de psicanalista, né? É assim que eu posso dizer, né? Psicanalista. Sim. Então você olhando para aquele contexto, como que você faz essa leitura? Um casamento, o noivo pelo jeito nem percebeu que o vinho tinha acabado ainda, ele ia passar uma grande vergonha, seria um vexame para ele. Tinha alguém responsável por experimentar o vinho e sempre ir servindo, e de repente algo muda dentro desse ambiente. Fala para mim, como que é a sua percepção, a sua visão? Primeiro, estamos sempre, né, estamos expostos certo. a olhares. Perfeito. Né? Então, no casamento, o noivo e a noiva, e os convidados. Os convidados estão ali, né, muitas vezes esperando dos noivos a melhor festa, a melhor comida, a melhor bebida. Perfeito. Né? Mas a responsabilidade em cima dos noivos é muito grande. Então vamos trazer atualmente. Perfeito. Né? Nós nos responsabilizamos por projeção e idealização do outro. Por exemplo? Por exemplo, uma conduta. Eu estou no meio onde aquele meio se comporta, certo. tem uma cultura, né? Segue algo, e eu percebo que ali já não faz mais sentido. Mas esse medo pode trazer um medo, né? Quando tem a consciência que ali, naquele contexto, já não está mais batendo com os meus valores, os meus princípios, porque eu tomei consciência que aquilo não é para mim. O medo de sair desse grupo e ser rejeitado, ou ser falado, né, ser condenados por alguém, pelo meio social, né? Isso faz com que essa transformação, essa mudança, né, seja um pouco mais desafiadora. Entendi. Quando a gente está falando desse ser integral, ser humano, e a gente, lá no início da nossa conversa, a gente falou da parte biológica, da parte psicológica,
da parte espiritual e da parte social. Pelo menos esses 4 que a gente pode falar nesse momento, né? Então nós estamos falando de um ambiente de um casamento social. Existe uma espiritualidade ali, né? Existia naquele momento, com a presença de Jesus Cristo ainda maior. Existia também a parte psicológica, onde todo mundo estava, né, estava funcionando, a psique estava ativa, né? E a parte biológica, que é a parte do corpo, a parte dos movimentos. Isso é comum no nosso dia a dia, né? Hoje a gente vê, você falou em medos, por exemplo, hoje a gente vê fobia social, as pessoas tendo medo de se relacionar em ambientes sociais, a gente vê fobia de lugares apertados, claro, também, mas o síndrome do pânico, do medo, hoje tem pego muita gente, né, assim, tirado as pessoas, sacado as pessoas do meio social, né? Como que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Aí entra a questão da desconexão. Desconexão? Sim, sim. De si. Você não está conectado com você. Então, você está seguindo sempre, né, o olhar do outro e realizando aquilo. Nossa, que legal isso, hein? Né? Então, aí entra o medo de se relacionar. Sim. Porque vai se ele não me aceita como eu sou. Aí vem a questão, né, da importância aí do autoconhecimento, né, que a terapia proporciona. É você saber o que é seu, o que é do outro. E quando a pessoa está passando por isso, não é simples para ela, né? É um buraco sem fundo, né? Quando está na dor... Essa ajuda de fora, né? Sim, quando está na dor, parece que vai ser eterno. Vai ser para sempre e não tem solução. Né? E não tem. Então, é aí que entra a família, né? As pessoas para, né, orientar, saber que realmente precisa, né, buscar um profissional habilitado para essa questão. Sim. Né? Para você conseguir... né, ter essa ajuda para voltar o olhar para si. Sim. Ou se conhecer, porque tem gente que não se conhece. Está sempre... Se conhece através do olhar do outro. Aí também é distorcido, né? É como se a gente se conhecesse pelo espelho, né? Sim, mas na verdade você se conhece. É a questão do espelho. Quando você olha no espelho, você não está vendo você está vendo seu reflexo. Então essa busca de quem eu sou é constante. E tem a questão da mudança. Pode ser que hoje isso faz sentido para mim, sim. O que eu faço. Mas pode ser que daqui um mês, um ano, isso não faz mais sentido. E não podemos estar moldado para sempre, porque eu escolhi ser assim, naquele momento, eu tenho que seguir para o resto da vida. Por isso a importância de se conectar consigo mesmo, né? Que é o que você falou, essa fobia, esse medo, esses problemas que acontecem, é justamente pela falta de conexão consigo mesmo. Sim. Então essa volta, essa reconexão, esse reconectar, se reintegrar, como que é possível isso dentro desse processo de transformação? Como é que eu busco esse equilíbrio integral? Fala para mim. Olha, é todo um processo. A primeira pessoa tem que escolher, né? Tem que saber o porquê da mudança, por que está procurando. Certo. Né? Uma das ferramentas, né, que a pessoa pode fazer o autoconhecimento é a meditação. Sim. Porque na meditação a pessoa se conecta com os seus pensamentos. Por mais doloridos, né, que podem ser, tem muita resposta do seu comportamento. Sim. Então e as pessoas hoje em dia têm medo de entrar em contato com os seus pensamentos porque não estão preparados. Mas a gente nunca vai estar preparado. Então. Nunca vamos estar, não. Agora estou preparado para resolver todas as questões que me machucaram. Então você está dizendo para nós assim, que se eu ficar esperando eu estar preparado para fazer alguma coisa, eu nunca vou fazer essa coisa. Não, você vai ficar na sua zona de conforto. Eu vou cair na zona de conforto. Então, se eu não estou preparado e tenho consciência disso, aí eu estou pronto para começar.
Aí você tem o impulso, Já, né? Já vai. eu vou. Aí para manter esse impulso, aí você precisa buscar ferramentas, pessoas habilitadas Sim. para te ajudar nesse processo. E é muito sério isso, né? Porque você lidar com o outro, você lidar com o outro ser humano, nós estamos falando de outra alma, de um outro ser vivente. Uhum. E então é muito delicado isso, né? Seja na parte espiritual, seja na parte do corpo biológico, seja na parte cognitiva, psicológica. Então é um tato muito, é um toque, né? Precisa saber ter essas ferramentas muito bem alinhadas e saber fazer isso, né? Eu vou abrir aqui algo pessoal. É um período da minha vida, uma decisão muito difícil que eu precisei tomar. E durante muito tempo eu acabei ficando com enxaqueca, dor de estômago, dores no estômago, e isso acabou desencadeando outras coisas. Para confessar aqui até um pouco mais, porque eu estou diante de uma pessoa que cuidou de mim nesse momento, desejo de morrer, por exemplo. Então, tudo vinha à tona, né? Essa desconexão realmente hoje, olhando para trás, a gente percebe, né, que havia uma desconexão mesmo, uma desintegração, parece que eu estava... Quanto mais você está desintegrado, mais vontade de você estar desintegrado aumenta, né? Mais vontade você tem. E nesse período você trouxe a acupuntura, você trouxe uma outra, posso chamar de ferramenta, depois você me corrige o nome correto, mas é barras, né? O barra, né? Depois você me fala certinho. Então, esses trabalhos que você fez, esse cuidado, esse carinho, ouvir na essência, você me ouvia sem criticar, sem julgar. Tinha momentos que eu falava alguma coisa, você vinha, eu falava, olha, você está colocando uma crença, porque aquilo mexia comigo, na verdade, né? E era o processo já de, entre aspas, aqui para quem está ouvindo, o tratamento. Então, quando a gente para e se entrega na mão de um profissional, e esse profissional usa ali algumas técnicas para te reconectar com você mesmo. Você não estava colocando em mim as suas crenças, seus valores. Você estava trazendo de volta aquilo que eu já tinha dentro de mim, que estava sendo perdido. Então, assim, fala para nós um pouquinho sobre a acupuntura, sobre esse... barra ou barras? Fala o nome certinho. Barras de axis. Na verdade, no Juliano, como a gente tem somos amigos, a parte da psicanálise eu não posso atender, né? Porque... Mas a parte do corpo, né? Igual você falou que você estava com gastrite, enxaqueca, é o reflexo do que estava passando, né, na sua cabeça. O corpo só estava te mostrando, se manifestando, né, através das dores, para você parar, né, para você se observar, né, para você entrar em contato. Quando ajudamos alguém nesse processo de se conhecer, se conectar novamente consigo mesmo, a gente tem que lembrar que é uma pessoa que tem uma história, que cada um tem uma sensibilidade, né? Cada um é afetado de uma maneira, e isso é respeitar. E o que deixa a pessoa leve nesse processo é saber que ali ninguém vai julgar, não vai ter julgamento, você vai estar associando, né, a sua história, o contexto, as suas ideias, o que você acha como certo ou não, se conhecendo, né? Está aprendendo, aprender muitas coisas sobre si nesse processo todo. Sim, e nesse momento, falo por mim, nesse momento é o momento que a gente menos quer parar para se ouvir, para se conhecer. É o momento que você se sente, bate a insegurança, bate aquele medo das pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, eu, na minha profissão como contador, sendo contador, cuidando de várias empresas, vários clientes, eu não poderia deixar transparecer isso que estava acontecendo. Tinha momentos que eu atendia um cliente, a enxaqueca batia de tal forma, luz, som, eu terminava a reunião, ia para casa correndo e me fechava no escuro. E não suportava mais nenhum barulhinho, nada. Mas ali para o cliente eu fazia de tudo para segurar o máximo que eu podia
é claro que o meu rendimento caía. É claro que o cliente percebia. Sim. E algumas vezes até eu dizia para o cliente algumas coisas que eu não deveria dizer. Eu tive que voltar atrás com alguns clientes e falar, olha, você me desculpa, naquele dia eu não estava bem. E quando eu abri que era uma enxaqueca, que era um problema assim, eu achava que eles iam falar, isso é coisa de rico, né? Ou coisa de quem não tem o que fazer. E aí, olha só como que são as crenças, né? E aí ele falava, Juliano, a minha esposa tem enxaqueca também. Eu sei o quanto isso. Se você tivesse falado, eu não tinha vindo. Se você tivesse me falado, eu tinha esperado. Então você percebe que há uma solidariedade quando você abre também, né? Mas a gente queria esconder. Eu escondi o máximo possível da minha esposa no sentido de mostrar que eu estava com dor. Teve um episódio, inclusive, eu até brinco com ela até hoje, que um dia eu estava com muita enxaqueca. Acordei de manhã assim, a minha cabeça ia explodir. E aí eu falei para ela, aquele remédio que você comprou, eu posso tomar ele de quanto em quanto tempo? Ela falou, você só pode tomar se você estiver com muita dor. Eu olhei para ela assim e não consegui tomar o remédio. Eu não quis falar para ela que eu estava com muita dor. E aí eu fiquei assim, ela, então, você só toma quando você estiver com muita dor, tá bom? Tá bom. Porque esse remédio não é pré, ele é pós. E eu não tomei o remédio. Porque eu não quis mostrar para ela que eu estava com muita dor. Mostrar sua vulnerabilidade, né? A questão de ser forte mesmo quando você não está aguentando mais. O medo do julgamento, o que o outro vai achar, né? Você precisa, como que fala? Manter uma certa... a sua aparência, sim. Né, diante do outro, que você, como o outro te vê, você tem que manter. Então, eu não posso me mostrar vulnerável. O que ele vai pensar? Né? Eu vou cancelar uma reunião porque eu estou com dor de cabeça. Então, eu vou mesmo com dor. E quando a gente está com dor, a gente não consegue ter um domínio até das palavras. Não tem como, a gente não escapava consegue. Uma coisa ali, outra lá. Nesse período, eu dispensei cliente. Eu falei, eu não vou te atender mais, não tem condições. Mas por quê? Eu não tenho condições de atender, só que eu não falava o que era. Mas aí que entra que como nós estamos dentro do que está passando, tanto na parte do corpo, do físico, né, doenças, sintomas, enfim, como mental, a gente vai colocar para fora. E muitas vezes, como a gente não está, a gente acaba jogando para cima do outro, né, através do comportamento, através de uma fala que ofende. Né? E era normal isso, né? Por mais que eu me segurava alguma coisa, escapava. Igual você falou, né? O contexto ali, a circunstância, como eu estou inserido e como eu projeto aqueles que estão à minha volta, o quanto isso afeta, positivamente ou negativamente, né? Sim. Eu me lembro de uma situação que eu comentei com meu pai, já falecido hoje, né? Eu comentei com ele, eu falei, ele e minha mãe, né? Eu falei, estamos organizando as coisas, deixando tudo em ordem, com a Joelma e as crianças, e realmente eu conversei com as minhas filhas, falei, eu tô me despedindo, porque tá chegando meu tempo, eu não suporto mais essa dor. Era um momento que eu já não aguentava mais, e você estava nesse período me ajudando com as suas técnicas e ferramentas. E aí quando eu falei isso, meu pai, eu lembro, ele baixou a cabeça, ficou quieto, aí passou uma semana, ele veio em casa, era muito difícil ele vir em casa. Ele veio em casa, ele é aquela pessoa mais do sítio, né, gostava de ficar lá na terra, cuidando das coisas. Ele veio em casa com a minha mãe, e aí ele falou, eu vim aqui para te falar umas coisas. Você pode ouvir? Ele ficava assim, né? Eu falei, posso ouvir. Ele falou assim, eu quero que você pare de falar isso, que você vai morrer. Eu falei, tá bom, pai. Na hora eu já falei, tá bom, pai, eu vou parar. Ele falou, sabe por quê? Eu falei, então foi a maior declaração que eu recebi de amor do meu pai. Meu pai sempre foi muito duro, porque ele foi criado assim, né? Então ele disse para mim, porque para nós você é uma referência. Então se você está falando isso, você afeta a mim, você afeta a sua mãe, suas filhas, sua esposa. Ele falou, eu estou falando isso com muito carinho com você. Então se você não quer mais viver, e nós? Então nós vai querer o quê? Então você para nós, aí começou a falar coisas que eu nunca tinha ouvido. E ele foi dando evidências desde quando eu era menino. Momentos que eu ajudei realmente na casa, né? Então assim, aquilo foi me reconectando comigo mesmo. É isso que eu quero chegar aqui. A importância do outro, você se abrir para o outro, a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, e a gente quer só manter a pose de forte. Quando eu abri para eles que eu não aguentava mais, eles falaram, peraí, então agora é hora da gente parar e ajudar ele. Porque ele sempre ajudou a gente, de formas assim ou assado.
E foi quando começou esse resgate, sabe? De querer continuar. Porque realmente, Luana, eu já tratei isso, já está bem resolvido. E graças a Deus estou numa outra fase. Mas isso foi muito forte naquele período. Quantas vezes a Joelma, coitada, ela, Ju, tem certeza, é isso mesmo? Porque você não está brincando num período, né? Não, Ju, eu não estou brincando. A gente foi preparando tudo, o escritório, as contas bancárias, as despesas, foi tudo bem preparado. E eu esperava que Deus fizesse isso. Hoje eu vejo isso como uma falha, inclusive minha espiritual. Uhum. Mas, Luana, não tem como. É isso que nós estamos falando, da mente, do corpo, da nossa alma, o lado espiritual, né? Não tem como desintegrar isso e tratar isso isoladamente. Não. Nós somos um ser integral. Ou nós não somos ser humano, nós somos um animal. Né? Na verdade, eu diria até um robô, né? Então, porque o animal ainda consegue sobreviver sozinho. Então. O ser humano não consegue. O ser humano precisa do outro para sobreviver. Então, assim, olhando para essa ótica, essa experiência que você teve comigo, eu sei que você teve com outros pacientes, outros clientes, outras pessoas que você atende na sua vida. Comigo, talvez foi mais desafiante, porque você tinha uma linha tênue muito grande pela nossa aproximação das crianças, né? Uhum. Você já faz parte da nossa vida há um tempo. Assim, pode falar mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo hoje a importância da pessoa se organizar, se preparar, se tratar, se abrir para esse tratamento e buscar um profissional competente, sério. Fala para nós, o que você nos recomenda baseado nisso? Que diante da dor pode parecer impossível sair, impossível encontrar a felicidade. Que muita dessa questão de não querer se abrir vem da sua história. Então, se você está passando, né, por alguma situação que tem dor, se abra com alguém próximo de você, né? Busque ajuda, porque viver é bom. Sim. Né? Estar com saúde mental, corpo e espiritual, Sim. que é o que precisamos também, que isso faz com que dispara tantas reações na nossa mente, para que a gente vai em busca do nosso propósito, que faz bem para nós. Sim. Essa que faz sentido, do bem-estar, né? Buscar se conhecer, porque todo mundo está em busca da felicidade. Pois é, a externa, né? Não, a felicidade é consequência. Perfeito. Né? É um estado, não tem como ser feliz, né? 24 horas por dia. 24 horas, não tem. Nem o sol brilha 24 horas por dia aqui para nós, né? Ele está lá, ele existe, né? A felicidade, ela existe. Sim. Mas você não consegue ficar o tempo todo olhando para ela. Você não consegue. Para você manter, se você está em busca da felicidade apenas, para manter é muito pesado. Sim. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, investe em você, a felicidade, o aprendizado, até a dor, de uma certa forma, você olha de uma maneira diferente, faz com que você cresça, evolua. Você tocou num assunto bem importante. Então, o medo, ele pode ser nosso mestre no sentido de ensinar. Sim. A nossa dor pode ser nosso mestre. Eu posso dizer isso por mim mesmo. A nossa raiva pode ser nosso mestre, se a gente souber utilizar e aprender com ela. A nossa alegria, a felicidade pode ser nosso mestre. A nossa tristeza, melancolia, depressão, a gente pode tirar disso tudo lições. Se a gente conseguir trazer isso para o consciente. Existe um vício emocional nas pessoas, de você querer viver sempre aquilo, ou sempre estar no canto, quieto, num quarto, ou você está sempre voltado à pessoa, social, porque também é uma fuga, ou no poder, com autoridade, ou se esconder atrás de uma religião, de um púlpito, ou de um serviço social que seja. Tem pessoas que fogem do casamento se dedicando à vida religiosa. Tem pessoas que fogem da religião se dedicando ao trabalho, workaholic. Tem pessoas que fogem do trabalho se dedicando a serviço social. Então nós estamos falando do quê?
a importância do equilíbrio. Sim, como tudo. Né? Na vida é o equilíbrio. Então, se a gente pudesse parar agora e falar de duas palavras, consciência e equilíbrio. Consciência e equilíbrio. Então, você traz para a consciência e busca um equilíbrio na sua vida. Saúde mental, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Como que está cada área dessa da sua vida? Trazendo para esse equilíbrio integral, podemos chamar assim, né? A transformação, como você já bem disse, ela é inevitável. A mudança é inevitável. Agora, a transformação para melhor vai depender das nossas escolhas, das nossas decisões. É de dentro para fora. E você aí... não consegue, né, sustentar uma atitude, um comportamento por muito tempo se você não mudou dentro. Perfeito. E para mudar dentro, eu preciso colocar luz. Eu preciso encher dentro de conhecimento, de luz. Sim. Trazer esse entendimento, né? Sim. Vamos pensar. O alimento da mente são os pensamentos, o que você vê, que você assiste, o que você ouve, tudo isso interfere. Perfeito. Né? Olha só, vamos aproveitar o que a gente leu e baseado no que nós estamos falando, vamos imaginar que nós éramos aquela talha, aquelas talhas. Eram de pedras, né? Eram como se fosse pote, só que grande, que né? Pelo tamanho a gente viu que era bem grande. E os judeus usavam para purificação. Era como se fosse um tanque, né? Um pote grande assim. Então, provavelmente estava vazio. Porque ele disse assim, encham os potes com água. Então, esses potes que eram potes de purificação, vamos imaginar ou trazer isso para a consciência agora. Somos nós somos esse pote. E está num processo de purificação. Sim. Então, naquele momento, está sem nada, está vazio. Aí o Senhor Jesus pediu, encham ele de água. Então, colocou água dentro de nós. Encheu de água. E encheram até a borda. Então, enche até a borda. Então, ele disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Aí a confiança, né? A confiança que aquilo que a gente coloca dentro da gente. A água lembra o quê? Pureza, lembra hidratação, lembra vida. Nós somos feitos de... Mais de 80% do nosso corpo tem líquido, tem água. É água. Então, é fundamental o beber a água, se hidratar, né? Então, nós precisamos de água. Não vivemos sem água. Não vivemos sem água. Existe uma preocupação no planeta Terra em acabar a água doce, inclusive. Então, a água ela é fundamental. Se nós somos esses potes de pedra, o Senhor Jesus nos enche com essa água, que vem dele mesmo, porque ele é a fonte da água. Então, ele nos enche com essa água. E se nós confiarmos nele, a hora que retira de nós, sai o vinho. Sai aquilo que é bom. Sai o amor, sai a cura. Exatamente, porque a transformação acontece. Ele não pediu para fazer nada que, façam isso agora. Ele só falou, encham cheio de água, até a tampa, até a borda. Encheu, agora serve. É natural, né? Então, a transformação, ela é natural, né? Mas para isso, né, estava vazio. Para a gente trazendo, né, para o nosso papo, a gente precisa se esvaziar do que não faz sentido para nós, o que não faz bem, que está nos machucando, senão vamos adoecer. Então, para nós nos purificarmos diante de Deus, nós precisamos, então, nos esvaziar de tudo isso, permitir que, falando num tom da espiritualidade, permitir que o nosso Senhor, Jesus Cristo, para quem é cristão, para quem não for, experimente também. Experimente que o Senhor Jesus Cristo encha você com essa água pura, limpa, e deixa encher até a borda. A transformação, ela vai acontecer. Aí vem as virtudes, né? Sim, que é o que você falou, o amor, a compaixão, a paciência, o perdão, a gratidão, a felicidade, o bem-estar. Só que daí é da alma, né? São os valores. De dentro para fora. Aí você não fala que tem. Você, fruto, né? São as suas ações que vão falar. O vaso ali, o pote de pedra, aquelas talhas, elas não dizem, agora eu tenho vinho, bebam de mim. As pessoas estavam bebendo, né? As pessoas estavam experimentando.
E olha que interessante, dá para a gente meditar agora. Isso é meditação. Quem bebeu do milagre nem sabe que foi milagre. Quem bebeu do vinho transformado só disse, nossa, esse aqui, o segundo, é melhor do que o primeiro. Pronto. Mas eles estavam bebendo de um milagre. Agora o pote, na simplicidade, pensando em nós, se nós nos esvaziarmos, é dali que sai a transformação. E a gente mesmo não percebe, né, o quanto os outros vão desfrutar desse benefício lá na frente, né? Sim, mas até, né, como que eu vou, né, retirar, né, todo esse conteúdo? Muitas vezes é colocando, imagina essa água, está suja, está com terra. Se você vai colocando água limpa, vai colocando, vai transbordando, né, vai limpando, vai chegar uma hora que a água vai estar limpa. Perfeito, perfeita essa sua colocação. Muito bonita mesmo. A gente pode ir caminhando até para a finalização pensando isso, porque às vezes o pote não dá para virar e esvaziar tudo, né? Está muito pesado, muito dolorido. Pesado, Então precisa de um processo de ir colocando mais água limpa na água suja, ou naquilo que está contaminado. Vai enchendo de água limpa até aquilo que não está bom ficar limpo, né? Igual a gente colocar, igual você falou, né? Coloca um copo com água suja debaixo da torneira e deixa cair água, vai ficar uma hora que vai estar limpinha a água, né? Então é deixar essa água que é inesgotável, né? Ela flui naturalmente da fonte. Nós precisamos nos conectar com a fonte. A fonte é Deus. Para nós nos conectarmos com Ele, nós precisamos trazer então esse Senhor milagroso que veio um dia na Terra e mostrou esse caminho para nós. Muitas pessoas buscam Deus de várias formas. E é possível encontrar Deus de várias formas. A que eu conheço é através de Jesus Cristo. É a forma que eu encontrei. Então, isso que você falou é magnífico. Se as pessoas ouvirem e entenderem só esse finalzinho da água, do copo com água suja, e deixar entrando água limpa até ficar limpinha, e ali há uma transformação, né? Sim. Agora sim, para a gente finalizar. Não vamos. Por que foi bom ter vindo aqui hoje? Ter tido esse momento? Ter compartilhado, né, um pouco do meu conhecimento, né, por mais que se deixasse a gente ia, né? Sim. Com as pessoas, e se uma pessoa, né, assistir e ser tocada, já valeu, assim, esse nosso encontro, esse nosso papo. Muito bom. Para mim também foi uma coisa muito, muito boa poder conversar com você. Eu sei que você tem a sua agenda comprometida. Você abriu esse espaço, veio aqui e falou um pouquinho para nós também bebermos desta fonte que você tem, que é esse conhecimento que Deus te deu, que Deus vem te dispensando, e você também busca, né? Você também permite que isso aconteça. Sim. Não é só esperar, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E para a gente finalizar, se você pudesse dar um conselho baseado em tudo isso que nós conversamos, que conselho seria isso para as pessoas? Quem está te ouvindo agora? Se conecte consigo mesmo. Busque a fonte limpa já. Né? Que tipo de fonte você está procurando para a sua ajuda? Perfeito. Né? Esse é o conselho. Que sempre tem alguém para nos ajudar. Muito bom. Luana Martins, depois nós vamos colocar aqui as informações dela, Instagram. Procure, eu indico, recomendo. E também, se você puder, assista a outros vídeos, nós vamos colocar aqui o link. E curta, compartilhe, passe para outras pessoas que precisam de alguma forma ouvir essa mensagem, essa entrevista, esse podcast, esse momento de comunhão, esse momento de transformação. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos no estado, e aí estamos saindo agora em outro. Então a transformação ela é inevitável. Então eu convido você a acreditar que é possível você permitir que através de uma fonte limpa, você se encha daquela água pura, e aí a transformação, o milagre, ele é inevitável. É só confiar. Confie e você verá a transformação. Se você não ver com seus próprios olhos, as pessoas dirão para você o quanto elas estão saboreando deste vinho transformado. Muito obrigado, Deus abençoe e fique na paz de Deus.